compartilhar com vocês uma visão muito legal para quem quer conseguir se tornar fluente em inglês. 3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to our live tonight. Bem-vindos ao Papo de Teacher de hoje. Eu sou a Teacher Fabi Montanari e nesse bate-papo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma visão muito legal para quem quer conseguir se tornar fluente em inglês, mesmo que seja um completo iniciante e precise usar isso no seu trabalho, tá? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica simples que surgiu a partir de uma conversa que eu tive com alguns alunos alguns anos atrás. Eu acho que esse ensinamento ali em sala de aula pode te ajudar, você que está nessa caminhada aí. Eu falo que a principal dificuldade de um aluno que está nesse processo de se tornar fluente em inglês, porque precisa disso para trabalhar, é lidar com várias variáveis ali que muitas vezes fogem do nosso controle. A principal delas, não conseguir estabelecer uma rotina de estudo. Falta tempo para estudar. Eu sei que falta tempo, né? No mundo ideal, a gente teria um tempinho tudo certinho, tudo funcionaria como uma engrenagem perfeita, mas na vida real a gente tem vários contratempos e muitas vezes a gente acaba deixando de lado o nosso desejo de se tornar fluente, de avançar no inglês, porque acontecem outras coisas mais urgentes. E aí, a primeira coisa, assim, eu não vou. Acho que tem pessoas que falam muito bem sobre isso, não é sobre isso o bate-papo de hoje, mas tem pessoas que falam muito bem, né, sobre gerenciamento de tempo e falando da questão da gente primeiro conseguir determinar no nosso dia, na nossa rotina, o que é urgente e o que é importante. Muitas vezes a gente é consumido por aquilo que é urgente, a gente passa o dia inteiro fazendo muitas coisas que são urgentes e o que é importante acabou ficando de lado. Só que é justamente o importante que acaba deixando a gente angustiada, porque chega no fim do dia e fala assim, caramba, era importante eu ter estudado inglês e eu não fiz isso. Caramba, mais um dia. E isso vai gerando angústia. Então, tem pessoas que falam de gerenciamento de tempo, eu sou uma leitora, né? Eu sou uma aprendiz nesse sentido, porque eu falo que nesse sentido eu me coloco dentro do mesmo barco aí, de todos os adultos que têm uma vida corrida e que querem desenvolver outras habilidades aí. Então, enfim, eu vira e mexe, eu me pego nessa questão. Você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem sua casa, você tem filhos, e tudo isso consome, né? Rotina da escola, o filho que sempre chega às 10 da noite e fala, mamãe, eu não terminei uma lição, né? Ainda mais no meu caso, tá? Eu passei a trabalhar de dentro de casa desde que começou a pandemia. A gente tinha escola física, né? A Countdown era uma escola física, então eu trabalhava fora de casa, né? Num horário reduzido, e agora, desde o começo da pandemia, há mais de 2 anos, estou trabalhando de dentro de casa. E essa questão, os filhos, né? 2 anos com aulas online, eles, na época que começaram a pandemia, eles estavam com 4 e 8 anos, meus filhos. Então, pensa, né? Nesse momento de iniciar alfabetização de e todas essas coisas. Então, eu sei que a gente tem essas questões que às vezes tiram a gente do foco. Porém, é importante que a gente saiba mencionar isso daí. E agora uma coisa que eu falo assim, uma das principais colocações que os alunos trazem para mim é com relação a, teacher, eu não tenho tempo para fazer lição de casa, como é que eu vou aprender sem fazer lição de casa? Dá para eu aprender inglês sem fazer lição de casa? Eu sempre falo, faça o melhor que você pode na condição que você tem agora. Talvez amanhã você tenha uma condição de fazer um pouco melhor, mas hoje você faz o melhor que você pode, para que amanhã você mude isso, para que depois você mude mais e você mude isso novamente. Então, sempre vá pensando nesse ciclo evolutivo, né? Faça o melhor que você pode fazer agora em direção ao seu objetivo. Segunda coisa, lição de casa. Essa é a minha pergunta. O que significa homework para você? O que é homework? Homework é uma maneira do seu professor te encher o saco, da teacher aqui encher o saco. Ai, meu Deus, lá vem ela com a homework de novo. Seja sincero, tá? Não tá valendo nota. Eu só quero a resposta sincera. Homework representa uma tortura da professora, da teacher, que está te dando aula, ou do teacher, né? Ou é uma oportunidade que você tem de se aprofundar naquele assunto, naquele tema. O que isso representa para você? A partir daí vai mudar totalmente a sua postura. Eu te falo isso porque muitos anos atrás, eu acho que talvez uns 12 ou 13 anos atrás, eu tinha um grupo de alunos adolescentes, né? Porque eles tinham uns 12, 13 anos, hoje eles são jovens adultos, já estão aí crescidinhos, eles devem estar com uns 25 ou 26 anos. Naquela ocasião, eu tinha dado uma composition para eles fazerem, eles tinham que fazer uma redação.
E eu vou falar como professora, eu vou contar essa história para você. Eu pedi para eles fazerem uma composition e era para treinar o uso do Simple Past, então tinha algumas condições ali que foi colocada no exercício, na atividade. Eles tinham que falar sobre um atleta que ou já tivesse se aposentado ou que já tivesse morrido, porque justamente era para diferenciar o Simple Past do Simple Present e que o uso do tempo verbal ficasse de fato no passado, que não tivesse nenhuma ligação com o presente. Por isso essa determinação aí, né? De um atleta que já tivesse parado de atuar como atleta, que a carreira já tivesse sido encerrada, ou que ele já tivesse morrido. E aí eu dei isso numa semana e dei uma semana para eles fazerem. Dei numa quinta-feira, eu lembro que eles tinham um prazo para me entregar, eles tinham aula comigo de terça e quinta, aí eles tinham que me entregar na outra quinta. Chegou na outra quinta-feira, peguei as lições, né, as folhas de lição, trouxe para minha casa e eu ia devolver na terça-feira. Parei tudo que eu estava fazendo, sabendo que eu tinha que corrigir aquelas compositions, tinha muitas redações para corrigir. No domingo à tarde, parei tudo que estava fazendo e sentei na mesa para começar a corrigir. Conhece o aluno, né? Eu sei a capacidade que meu aluno tem de escrever um texto, de usar alguns termos, eu sei justamente onde ele vai errar. E naquele momento, eu tinha ali muitas expressões que não faziam parte do vocabulário deles. Não fazia parte disso. Eu falei, cara, isso aqui é cópia de internet. E aí eu joguei metade das frases ali no Google e já comecei a achar os textos inteiros de onde eles tinham copiado. E eu fiquei bem triste. E eu sempre converso com os alunos quase que 100% do tempo em inglês. E ainda que eles fossem adolescentes, fossem mais fossem um nível de pré-intermediário, isso para mim pouco importa. Eu sempre exponho o aluno ao uso do inglês, né? Ajudando ele, levando a barra sempre. E ali eu cheguei naquele dia, eles até estranharam. Hi teacher, how are you? How was your weekend? Coisas assim. E eu falei assim, sentem todo mundo. Eu quero conversar com vocês. Aí eles já estranharam o fato de eu estar falando bem baixo, porque na hora que eu vou fazer atividade eu me empolgo e eu falo mais alto. Não que eu esteja gritando, mas eu falo mais alto. E naquele momento eu falei baixo, falei em português. Eu falei, eu vou conversar em português com vocês hoje, porque eu quero ter certeza que 100% dos alunos vão entender 100% da mensagem. Não vão entender a mensagem picada. Eu quero ter certeza que vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Eu falei, lição de casa para vocês. O que significa? É uma maneira do professor encher o saco ou é uma maneira de vocês aprenderem mais? Então é isso que eu falo para vocês, adultos. Vamos trazer isso para o presente. Já vou terminar a história. Mas lição de casa é uma maneira do professor encher ou é uma maneira de vocês aprenderem mais? Tá? Pensem nisso. E aí eu quis ouvir a resposta individual de cada aluno. Eu estava com 5 alunos na turma. Daqueles 5, um falou que era uma maneira de encher o saco que ele não gostava de fazer, mas que ele tinha feito. Os outros 4 falaram, não, teacher, era uma maneira de eu aprender mais. Tá bom, então a gente está de acordo com isso. Então agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Vocês não gostam de fazer lição de casa. Eu detesto corrigir lição de casa. Eu, como professora, detesto corrigir lição de casa. Eu corrijo porque isso vai ajudar você a aprender mais. Se isso vai te ajudar a aprender mais, eu me disponho a pegar uma parte do meu tempo livre, que eu não tinha obrigação nenhuma, mas eu me disponho a pegar uma parte do meu tempo livre, tanto para corrigir essa lição, quanto pensar em novas atividades para você. E para mim é muito decepcionante eu pegar isso daqui e perceber que vocês copiaram da internet para fazer rápido. Vocês não aprenderam nada, vocês jogaram no lixo a chance de vocês aprenderem. Só um desses alunos, tá? Estou falando dos 5 alunos, mas só um deles tinha de fato feito, que eu percebi que tinha erro. A hora que a gente faz isso é a hora que você começa de fato a entender o que você não está sabendo. Então eu falo, essa é a grande mágica, esse é o grande poder, o grande trunfo de você sentar para fazer um homework. E aí os alunos ficaram assim, né? Com os olhos arregalados. Eles entenderam. Eu falei, nunca desperdicem a chance, por 2 motivos. Primeiro, vocês perderam a chance de aprender. Segunda coisa, que é uma composition, não é um simples exercício de completar qualquer coisa. É um exercício de redação. Eu sei que o aluno adulto ele vai ter mais dificuldade. A gente não está num ambiente ideal que um estudante profissional. Né? Eu falo estudante profissional quando é uma criança, um adolescente que tem que fazer parte da rotina dessa criança, desse adolescente, no momento de fazer lição de casa. Para o adulto, a gente vai ter outras coisas que a gente consegue contornar. Então vamos pensar na questão assim, ó, todo mundo sabe que é importante a gente tomar água, né, para nossa saúde. Então tomar lá um X
8 copos de água. Tem médico, né, que diz que são 8 copos de água que a gente tem que tomar todo dia. Imagina que você não consegue, você não gosta, para você é um sacrifício ali, você tem que colocar na sua rotina tomar os 8 copos de água. E aí você falou, tomei só um hoje. Adianta você pegar todos os copos que você deixou para trás durante a semana e fazer tudo isso no sábado ou no domingo? Não vai dar o mesmo efeito, né? Ainda que você aumente a ingestão de água durante o final de semana, não vai ser a mesma coisa se você tomar um pouco. Então é melhor você tomar 2 copos de água por dia, ao invés dos 8. É melhor os 2 do que nenhum. Se você não toma nada, se tomar 2, você já evoluiu. Então a gente tem um mundo ideal do cenário, do processo de aprendizagem, mas a gente tem um mundo factível, um mundo possível. Qual é esse? Entender a rotina de cada aluno, para que de fato a gente possa adaptar. Então, de repente, alguns dias, nesse mundo híbrido agora, pós-pandemia, tem muitas pessoas que estão trabalhando alguns dias no escritório, alguns dias em casa. Então, nos dias de escritório fica mais puxado, porque tem trânsito, tem deslocamento. De repente, nesses dias, a sua cota de aprender inglês, você vai cumprir com um podcast. Então, depende qual que é o seu assunto de interesse, qual é a sua área. Aí eu, né, vou te dar. Tem vários podcasts que eu sigo ali, que eu vou ouvindo. Tem alguns que são só para aprender inglês, tem alguns de negócio, que são algumas conversas legais. Então, isso a gente vai direcionando o aluno, vai ajudando o aluno a encaixar isso dentro da rotina. E qual que é, por exemplo, nos outros dias? Vamos falar que terça e quinta você vai para o escritório. Você fica mais tempo em trânsito. De segunda, quarta e sexta você está em casa. Então, você consegue, de repente, meia hora, já que você não se desloca, você não consegue, tipo, meia hora mais cedo, meia hora no fim do dia, tentar fazer alguns exercícios? É possível? Então, assim, são hipóteses, tá? Claro que para cada um eu preciso entender aqui qual é a necessidade, qual é o horário. A gente tem, por exemplo, alunos no Japão. Então, eles não conseguem fazer. Bom, eles já estão na quarta-feira pela manhã. A gente está finalizando a terça, eles já estão na quarta de manhã. Daqui a pouco tem um aluno que tem aula. Para ele já é quarta, a gente está na terça aqui ainda. Não, minto, ele tem aula com a gente na quarta de manhã. Para ele é o fim do dia já. Ele já trabalhou quarta-feira o dia inteiro, é a nossa primeira aula na quarta. Então, depende da rotina, depende de como o aluno está. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é muito importante. Entender como é a sua dinâmica, para a gente poder ajustar. Todas as ferramentas a gente tem. Para quem tem dificuldade, qual é a principal dificuldade que o aluno tem? É por isso que dentro do nosso curso a gente tem, né, o curso de pronúncia, justamente para conscientizar o aluno de como deve ser pronunciado. Tem muitas pessoas que confundem a pronúncia com o sotaque. Ai, teacher, mas eu não posso ter sotaque, eu moro em Dublin, mas eu vou ter que ter... talvez você tenha uma facilidade maior para você pegar o sotaque da região onde você está morando. Talvez você não consiga reproduzir fielmente o sotaque, tá tudo bem. Mas você pode falar, o sotaque em si, eu tenho sotaque. Como talvez eu conviva com pessoas que são todas de São Paulo, e eu sou de São Paulo, eu tenho o sotaque de São Paulo. Mas tem pessoas que, sei lá, se eu for morar no Sul, vão perceber que eu não sou nativa do Sul do Brasil. Se eu for morar no Nordeste, vão perceber que eu não sou nativa do Nordeste. E eu vou ter uma variação, né, de sotaque. Isso acontece com o inglês absurdamente. Esse é o problema quando a pessoa precisa de inglês para fins de trabalho. Existe um problema muito grande em a gente querer só aprender inglês com música e filme. Porque às vezes a música e o filme estão falando de gírias e expressões que não são adequadas para um ambiente de trabalho. Só que o aluno que não sabe disso, dificilmente ele vai conseguir reconhecer. Existe entonação diferente. Existe, aqui, por exemplo, existem, sei lá, o inglês, aquele mais do gueto, e o inglês mais de business. Só que se você gosta de ouvir, dependendo do cantor, né, do músico que você gosta de ouvir, da banda, ele vai ter um inglês mais de gueto. E esse daí, dependendo do que você for trabalhar, se o seu objetivo é trabalhar numa corporação, a gente tem alunos de rede hoteleira para atender cliente, recepcionista de multinacional. Esse inglês, essas expressões, a maneira de você falar não vai ser adequado. Isso acontece em português também, tá? Então, esse polimento, eu falo, ele é muito importante. Também, se você pegar uma série, como eu falei ontem, eu gosto muito de série, né? E tem uma série que eu já assisti muitos, muitos anos atrás. Eu nem sei se hoje tem algum streaming, Netflix ou coisas assim. Chama Prison Break. Ele era um inglês entre presidiários. Então, assim, era a história lá, né? Que eles estavam tentando desenhar um plano de fuga lá por uma situação X lá que acontece no primeiro episódio. Bem legal.
E aí, o inglês da maioria dos personagens era um inglês de presidiário. Foi, inclusive, um aluno meu que indicou isso daí. Ai, teacher, assiste essa série muitos anos atrás. Eu fui assistir, realmente gostei, mas eu falei, é uma série que não vai ser produtiva para os meus alunos. A maioria dos meus alunos, eles vêm nessa questão de trabalho. Né? Eu treino alunos, né, para grandes multinacionais. Eu tendo escola, né, tendo tido escola física por muitos anos, para quem está começando a seguir a gente aqui agora, sejam muito bem-vindos. E eu já há muitos anos fisicamente dando aula em empresas na região do ABC. Eu estou em Santo André, tá? Não sei onde vocês estão. Coloquem aí para mim, inclusive, onde vocês estão, para eu saber de onde vocês estão assistindo a gente. Mas, por exemplo, a região do ABC Paulista é uma região que tem muita montadora. Então, já dei aula em todas as montadoras. Eu tenho aluno, né? GM, Ford, Volks, Fiat, que não fica no ABC, a Fiat fica em Betim. Aí tem fornecedores dessas redes de montadora. E aí tem outros, né? Tem a cadeia, né? De industrial que tem aqui. Então, eu tenho alunos nesse perfil, quando eu penso nisso, né? Eu tenho comissários de bordo, que são alunos também. Então, é um tipo de inglês que tem que ser polido. Não basta só te apresentar a regra. A regra do verbo to be é que ele não precisa de auxiliar, e isso e aquilo. Tá bom, isso daí, regra por regra, você vai encontrar na internet. Todas as regras. Tudo que você quiser saber de inglês, na verdade, qualquer explicação. Se eu te der uma explicação e você não entender, claro, o uso de present perfect. Você vai lá no Google, hoje tem Google, gente, pelo amor de Deus. Se você não tiver uma boa gramática com você, eu recomendo isso para os alunos também, eu gosto sempre de trabalhar com um bom livro de apoio, mas se você não tiver na internet, o Google te dá tudo, onde você estiver. Só que então eu não quero só te dar a regra, eu quero mostrar como que você vai conseguir, porque regra por regra a internet está aí, para te mostrar. Videozinho, tutorial, tem tudo. Gírias, expressões, tem tudo. Mas e a prática? Como você vai tirar toda essa explicação que vem de uma teoria? Como você vai fazer? Como você vai de fato conseguir se tornar fluente no seu trabalho? Vai precisar uma boa pronúncia, entender, você ter consciência fonética, vai ter que ter essa consciência. Então, na pronúncia, no curso de pronúncia, a gente trabalha primeiro com a conscientização dos sons, para depois você conseguir transformar isso em palavras, em frases e entender as nuances da língua falada. E a partir daí a gente vai ter expressões. Por isso que aí a gente tem né, a questão ali do padrão de inglês, você vai ter que entender, se você não sabe o uso de present perfect, vai ter a aula de present perfect, você vai aprender sobre isso, parte 1, parte 2, parte 3, mas você vai ter depois também situações práticas para você treinar a apresentação de negócio. Como você supera a dificuldade? Enfrentando ela. Você tem dificuldade para fazer uma apresentação? Você tem dificuldade para se preparar para uma reunião? Você tem dificuldade, de repente, para se colocar, por exemplo, dentro desse universo que eu falei para vocês, de muitas montadoras. Então, você tem tanto o contato do funcionário, né, que é o meu aluno, com empresas externas. Por exemplo, se eu falar de GM Ford, tem matriz nos Estados Unidos. Então, vai falar tanto com a matriz, quanto vai falar com outros fornecedores, ou vai falar com outros departamentos. E talvez sejam departamentos que estejam fora do Brasil. Então, você precisa, de repente, defender o seu ponto de vista. Olha, eu acho que isso não vai dar certo por causa disso, disso, disso e disso. Você consegue, você ter essa segurança para você colocar isso? Talvez você tenha um conhecimento técnico. Sei lá, como engenheiro, você falou assim, teacher, isso aqui não vai dar certo. Estão querendo fazer uma coisa, mas que eu, como engenheiro, sei que isso não vai dar certo para o carro. Então, você consegue falar isso? Como que você vai colocar isso de uma maneira educada, né? E se fazer, tornar clara a sua colocação. Então, isso tem um módulo, né, de English Representation, que a gente trabalha dentro. Preparar o currículo, falei ontem, quando que o inglês pode te derrubar? Quando seu currículo está errado, você tem inglês, mas você não revisou. Eu vi um caso desse, um aluno compartilhou comigo com o teacher, eu não pude contratar essa pessoa, porque apesar dele dizer que ele tem inglês intermediário, o currículo dele estava ruim, teacher, não me parecia. Pela maneira que ele escreveu o currículo dele, não me parecia um aluno que tem inglês intermediário. Uma pessoa que tem inglês intermediário. Então, por mais que aparentemente pelo currículo ele tenha experiência que atenderia ao preenchimento de uma determinada vaga, o inglês passou essa má impressão. E aí, o inglês derrubou a pessoa. Falou, caramba, nunca vi alguém perder uma vaga porque tem inglês? Então, mas que tipo de inglês? Essa é uma outra questão. Então, todas essas coisas, todas essas dificuldades que os alunos apresentam, obviamente eu já mapeei tudo isso. Já sei o passo a passo disso. Por isso que a gente, dentro da semana do inglês para o trabalho, a gente vai ter um mapa do inglês, justamente para que você possa sentar e fazer essa avaliação.
Teacher, mas se eu vou fazer essa avaliação como lição de casa, e aí? Aí eu quero concluir o meu pensamento. A gente pode fazer como uma lição de casa, mas sabendo do peso que a palavra homework tem, né? Que muita gente traz, lição de casa, né? Tem gente que já se costa de ter que fazer lição de casa. Eu gosto de falar que é um momento de self-study, é um self-study moment. Self é próprio, né? Pessoal, é um estudo pessoal. O professor dá algumas atividades sugeridas, só que ninguém melhor do que você saber onde você quer se aprofundar. Então, por exemplo, eu mesma, na minha dinâmica de aula, eu uso o tempo que o aluno tem comigo para atividades que ele precisa de interação comigo ou com os demais colegas da turma. Mas, por exemplo, é uma leitura do texto. Eu vou direcionar lá, olha, essa leitura, eu não vou ficar aqui 5 minutos vendo você ler um texto. Isso me dá coceira, eu não consigo. Eu vou falar para você fazer essa leitura na sua casa. Traga isso lido já na próxima aula. Talvez você leia em 5 minutos. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade com aquele assunto, né? E você vai ler em 10 ou 15. É isso que eu falo. Você vai saber em que momento que você tem que se aprofundar. E isso daí é uma questão da organização da agenda, da rotina. Claro que com os nossos alunos eu vou fazendo isso, vou direcionando. O que foi bom? Os nossos alunos recebem no meio de segunda-feira. Eu pergunto, o que foi bom na sua rotina de estudos? O que não deu certo? Me fala, quero te ajudar. Eu falo, meu papel vai muito além de te ensinar a regra gramatical. Se eu quero de fato te ajudar, o que a gente faz, te ajudar a conseguir se tornar fluente, eu sei que vai muito além, porque livro, tem um monte de livro aí, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa na internet. Você não precisa de mais uma regra gramatical. A gente vai ter, eu vou te explicar isso daí, a gente faz as sessões ali, né? Então hoje vamos falar de Present Perfect, vamos abrir aqui uma sessão, quem está com dúvida em Present Perfect, conecta na aula aí. E aí vamos conversar, vamos bater um papo aqui e vamos entender. Então você vai colocar sua dúvida no momento certo. Teacher, não estou entendendo esses exemplos. Me explica de novo. Vamos entender, vamos fazer mais exercício. Entende? Então, se você tem esse problema com homework, fazer homework, você faça, designe, né? Coloque na sua agenda o seu self-study moment para você estudar inglês. E aí, dentro da sua rotina. Eu falo, não existe atalho. Teacher, mas e se eu não conseguir nunca fazer isso? Você vai demorar mais. É impossível você aprender? Não. Pensa num atleta, sei lá, ocasional. Pensa só no fitness, né? Naquela pessoa que está fitness, que vai para academia, treina 3, 4 vezes na semana, faz o mínimo ali, talvez nem isso. E tem aquela pessoa que treina para correr o Ironman. Vai ter agora, né? Nesse final de semana. Então, pensa, quem está se preparando para um evento como esse tem um preparo diferente daquele que vai dar aquela corridinha no parque. Eu sou a pessoa que vou dar corridinha no parque. Gosto de sair para fazer a corridinha no parque. Mas o simples fato de eu não ter essa meta de domingo que eu vou participar dessa prova, vou correr, sei lá quantos quilômetros, acho que é uma maratona, né? Dentro do Ironman. Não sei quantos quilômetros nadando, mais 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Acho que são 5 ou 6 horas de prova, os melhores atletas fazem isso em 5 ou 6 horas. Eu não faço isso nem em 10 dias. e não tenho esse preparo. Mas uma corridinha no parque, né? 2 quilômetros ali no parque, 5 quilômetros no parque, eu consigo? Consigo. São diferentes. E aí o que acontece também? Já vi alunos, eu falo, é perfeitamente possível, porque eu já vi aluno que me procurou numa semana, teacher, me ajuda. E me indicaram para essa pessoa, teacher, meu projeto de mestrado vai ser admitido. Né? O professor lá me deu o ok agora, só que para eu entrar na prova no mestrado, para eu poder de fato começar a fazer uma prova de proficiência em inglês. Ah, que legal, parabéns pelo seu projeto, né? O que você queria, tudo. E aí eu falei, em quanto que é essa prova? Daqui um mês, no final do mês. Ah, que legal. O que você já fala de inglês? Uma advogada, professora de direito. O que você já fala de inglês? Teacher. Eu fiz inglês a última vez no colégio. Depois eu me formei no colégio, entrei na faculdade de Direito, trabalho na área e não uso inglês. E eu preciso disso. Aí eu fiz as contas, qualidade. Falei, sei lá, você saiu do colégio em que ano? Aí ela conta, tipo, 15 anos antes. Fazia 15 anos que ela não tinha um contato formal com o inglês, né? E eu falei, agora. Eu falei, tá bom, vem aqui, vamos fazer aula. E aí, por ela ter esse prazo, e eu sabendo o volume de coisas que ela tinha que fazer, eu falei, olha, vou ser muito sincera, você tá aqui. Você quer chegar aqui. A gente tem todo esse buraco aqui. Vai ter muito trabalho.
teacher, me manda tudo que você achar que eu devo fazer. E eu, nossa. Aí foi homework mesmo, né? O self-study moment dela virou all-time study. Study all the time. Ela estava estudando de noite ali, um mês. Lembro que na época ela tinha filho pequeno, mas foi um acordo com o marido, né? Eles fizeram esse acordo e ela se dedicou intensamente a fazer o inglês para poder ser admitida na prova de mestrado. E ela passou. Então, assim, quando, né, ela de fato precisou aprender, dá. É possível? É perfeitamente possível. Tenho alunos que também falam assim, teacher, meu chefe me deu um prazo de 6 meses para eu vou ser promovido, ou eu vou concorrer a uma vaga fora do Brasil. Ou vou concorrer a uma vaga que não vou ser admitido se eu não tiver com inglês no nível tal. Me ajuda? Tá bom. Aí esse aluno, tendo noção dessa meta, ele mesmo arruma o tempo. Então, tem aquela questão. Se alguém me fala assim, olha, Fabiane, você vai ter que correr maratona daqui 30 dias. Eu vou dar um jeito de encaixar na minha rotina um treino mais puxado? Vou. Atualmente ele é mais solto. Então, deu um tempinho aqui, corro lá no parque e dou uma corridinha. É questão da prioridade. Mas isso que eu ajudo o aluno. Quando a gente tem um acompanhamento, o resultado é muito melhor. Ele é muito mais visível. Então, é basicamente isso, gente. Essa técnica justamente é você entender que a homework não é uma tortura. Ele é um momento de você se aprofundar. Esqueci de comentar uma coisa. Alguns alunos, uma vez, até me questionaram, tá? Uma das escolas que eu tive, ela foi uma migração, né? Eu tive 2 escolas físicas. Uma delas foi migração de uma grande rede de franquias. Então, por ser rede de franquias, né, a metodologia é mais engessada. Então, tinha algumas coisas que a rede impunha para o franqueado. Quando eu assumi, a gente desvinculou da rede. E aí a gente já tinha a metodologia da Countdown, a maneira que a gente trabalha. Uma das coisas que estranharam de início e que depois entenderam foi quando tanto o professor quanto os alunos que vieram nessa migração. A gente tinha uma carga horária X lá para os alunos cumprirem. Dentro dessa carga horária X tinha acho que 2 provas no semestre, 4 provas no ano. Era uma aula que era perdida dando prova. E eu falei, gente, tira isso daí, vamos tirar isso daí, vamos colocar tudo como atividade, vamos fazer conversation, né? Dentro da nossa metodologia, a gente tem os steps ali que tem que se cumprir. Eu acho que é muito mais produtivo para o aluno. E dá lição, sendo aluno adulto, tá? Eu sei que criança e adolescente não tem essa maturidade. Alguns adolescentes a gente faz assim, né? Selecionar a dedo. Mas, em geral, criança e adolescente não entra nisso. Mas estou falando de um aluno adulto, está com pressa de aprender. Por que eu perder 2, 3, 4 aulas dele no ano para ele fazer prova? Dá essa prova para ele fazer em casa. E aí eu fui questionado tanto por professor quanto por um aluno. Mas, se eu quiser copiar os exercícios? Eu falei, olha, meu querido, você tem total liberdade para copiar. Você pode copiar. A questão que a pergunta que eu te faço é, você está querendo aprender inglês por quê? Para tirar 10? Ou para você falar? E eu quero que você fale. Para mim, a nota da sua prova nada mais é do que só um indicador se você está conseguindo absorver o conteúdo ou não. Se você não estiver conseguindo absorver, eu vou desenhar um plano de ação aqui para te ajudar. Não tem o objetivo de te reprovar. Eu tenho o objetivo de te ensinar inglês. Se você não estiver conseguindo avançar, eu vou não é reprovar, chegou lá no final do semestre, você não atingiu a média, você está reprovando. Pelo amor de Deus, gente, a gente já saiu da adolescência faz tempo. Se você aqui, ó, tô percebendo que aqui nessa aula, olha, você não fixou ainda present continuous, você não está conseguindo usar. Vamos voltar lá atrás? Vamos fazer isso aqui? Eu não vou esperar 2, 3, 5 meses para te falar isso. Vou falar disso para você aula a aula. E eu falei, olha, entre um 0 honesto e um 10 desonesto, eu prefiro um 0 honesto. Se você errar tudo dessa prova, vai me dar um sinal de que eu tenho que te ajudar de uma maneira diferente do aluno que tirou 9 ali. Talvez o 9 não tenha, talvez tenha sido só um processo de distração, mas ele está aprendendo. Eu pouco me importo 10. Não quero saber da nota 10. Se você quiser copiar, você copia, porque sem querer parecer grossa, mas talvez soe grosseria, eu já falo inglês. Entendeu? Então, aí o aluno parou, ficou pensando, Teacher, você tem total razão. Eu falei, cara, são 4 horas de prática aqui. Eu valorizo cada hora do aluno. Sempre falo isso. O aluno, quando está fazendo uma aula comigo, ou né, na escola, ele está abrindo mão de fazer outras coisas que ele poderia. Seja que ele precise, ou seja porque ele gostaria. Às vezes queria estar com a família, queria estar jantando com a família, mas ele está ali por algum motivo muito forte, que faz com que ele se conecte, tipo, eu preciso melhorar inglês. Ele tem sonhos, eu falo, cada aluno tem um sonho, eu falo isso para os nossos professores.
cada aluno tem um sonho de aprender o idioma. Seja porque o sonho dele talvez não seja aprender inglês, mas ele entendeu que o falar inglês é o veículo para ele conquistar algum outro sonho. A gente tem que ter muito respeito por isso. E eu tenho que valorizar demais cada minuto do aluno estudando comigo. Então, por isso que a gente monta esse programa de um ano. Teacher, mas não dá para fazer em um mês, 2 meses. A gente até tem uns momentos intensivos ali dentro, mas ninguém consegue viver nessa rotina de estudar 5, 6 horas por dia, todos os dias, no ano inteiro. Então, existem momentos que a gente já faz as imersões ali, faz os intensivões, dá um volume maior para os alunos que quiserem acompanhar isso daí, para dar uns saltos, e depois vamos fluir ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Por isso, um programa de um ano eu gosto muito. A gente vê uma evolução muito grande, dependendo do ponto que você está e da postura que você assume perante esse compromisso de você melhorar seu inglês também. Entende? Então, esses momentos de self-study, eu acho que eles são fundamentais. Eu gosto muito. Quando eu falo isso para alunos, geralmente melhora a performance de homework. Teacher, você está fazendo todo esse rolê aí para você falar que eu tenho que fazer homework. Mais ou menos. Mas eu preciso que você entenda que homework nada mais é do que um momento de você aprofundar seus estudos. Se você está fazendo só para cumprir nota, não faça. Foi isso que eu falei para aqueles alunos naquela ocasião. Eu detesto perder meu final de semana para ter que corrigir homework. Mas eu faço isso por compromisso com cada aluno. Eu pedi a lição. Se o aluno não está valorizando, eu prefiro que fique com zero. Fala, teacher, eu não estou afim de fazer, não vou fazer. Bom. Mas entendam isso. Coloquem isso como não um pain in the ass, né? Um pé no saco, mas como um momento de vocês se aprofundarem nisso. Alright? Então, a gente se vê amanhã. Bye bye, everyone. See you tomorrow.